Vamos dar continuidade no livro do Apocalipse, capítulo 4. O apóstolo João, após ter dado o recado de Deus ali para as 7 igrejas da Ásia, agora o apóstolo João, ele começa a entrar numa dimensão espiritual, no qual o Senhor arrebatou ele em espírito, assim como Deus, em toda a história da humanidade. Um exemplo foi com Moisés. Deus reservou Moisés, levou ali ele ao monte, trouxe as revelações da lei. Assim também como o apóstolo Pedro teve visões, assim também como o apóstolo Paulo foi levado ao terceiro céu, teve as revelações inefáveis de Deus. Então aqui, Apocalipse 4 vai falar sobre o trono no céu, o trono de Deus, a glória e a majestade de Deus. Claro que a partir do capítulo 4, vamos ter aqui muitas figuras, muitos símbolos. Então, não é fácil de interpretação isso, né? Temos que usar aqui várias versões bíblicas, comentários bíblicos, para termos uma melhor entendimento da palavra do Senhor. Então, o capítulo 4 de Apocalipse diz assim: depois destas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu vi, como um som de trombeta, falando comigo, e disse: sobe para aqui, mostrarei as coisas que depois devem acontecer. Então aqui o Senhor arrebata João em espírito, e aqui começa as revelações. Nós vamos para o capítulo 5, vai falar o livro do Cordeiro, os selos, as 7 trombetas, enfim. Mas vamos falar especificamente do capítulo 4. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu, e alguém assentado sobre o trono. Então, quando o Senhor arrebata ali João em espírito, né? Porque João só poderia contemplar isso espiritualmente, porque por várias das vezes nas escrituras nós vamos ver que Deus, para mostrar a sua glória, então o que João viu aqui? Ele viu um trono, né? Quando se fala em trono, fala-se em majestade de Deus, um trono, uma pessoa reinando. Então assim é Deus. Então o livro de Salmo 47, versículo 7 e 8, diz assim: pois Deus é o rei de toda a terra, cantai-lhe salmos e louvores. Versículo 8: Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Então, o que João estava vendo era o trono de Deus. Claro que neste trono estava assentado o Cordeiro, que é Cristo Jesus. E o que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe, de sardônio. E ao redor do trono havia arco-íris e aspecto semelhante a esmeralda. E ao redor do trono também havia 24 tronos, e via sentados sobre o trono 24 anciões, vestidos de branco, e tinha nas suas cabeças coroas de ouro. Vamos interpretar aqui, irmãos. Nós podemos aqui identificar esses anciões. Havia ali o trono, e ali do lado, em volta do trono, havia 24 tronos. E desses 24 tronos havia 24 anciões.
nós podemos interpretar isso de duas formas. 24 tronos seria 12 das 12 tribos de Israel, dos 12 patriarcas, e também os 12 apóstolos. Ou poderia ser também anjos que ficavam ali glorificando a Deus. E quando fala anciões, fala assim presbíteros. Então era representado as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Versículo 5 diz assim: o trono saíam relâmpagos e vozes e trovões diante do trono, e ardiam 7 lâmpadas de fogo, os quais eram 7 Espíritos de Deus. Quando fala aqui nos 7 Espíritos de Deus, não é que Deus tem 7 Espíritos, é a perfeição de Deus. Como eu já li, Isaías 11:2, vai ver lá que o Senhor nos deu o espírito de entendimento, de sabedoria, enfim. Então, quando fala assim dos 7 Espíritos de Deus, fala da majestade santa de Deus, a perfeição do Senhor. E também havia diante do trono como um mar de vidro, semelhante a um cristal. E ao redor do trono, ao centro de cada lado, os seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Quando fala aqui, irmãos, este ser vivente, cheio de olhos, por diante e por trás, né? Deus é um Deus vivo. E quando fala cheios de olhos, nós podemos interpretar aqui que Deus sabe de todas as coisas. É a presciência de Deus. É um atributo que Deus tem da sua onisciência, que Deus conhece todas as coisas e que Ele vê todas as coisas, Ele sabe de todas as coisas, de eternidade a eternidade, porque Deus é eterno, né? Quando fala na eternidade de Deus, Deus não tem início e não tem fim, Ele é eterno, Ele é soberano, só Deus tem esse atributo da eternidade. Verso 7, o primeiro era semelhante a um leão. Quem é o leão? Cristo, leão da tribo de Judá. O segundo era semelhante a um touro. O terceiro tinha o rosto como de um homem. E o 4 era semelhante a uma águia voando. Versículo 8. E os quatro seres viventes tinha cada um 6 asas. Ao redor do dentro estava cheio de olhos. E não cessavam nem de dia e nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era e aquele que há de vir. Irmão, nós identificamos aqui também, como eu disse, que os 24 anciões representavam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Só que esses 4 seres viventes aqui, eles são anjos. Anjos que estão diante do trono de Deus, o qual ele vai dizer aqui, o versículo 8, a parte B: Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era e aquele que há de vir. O versículo 9: E os seres viventes, que esses seres viventes, ele coloca aqui a representação de seres viventes, mas são anjos. Os 4 seres viventes davam glória, honra e ações de graça, que estava sentado sobre o trono, que vive para todo sempre. E os 24 anciões prostravam-se diante dos que estavam assentados sobre o trono, e adoravam, que vive para todo sempre. Eles lançavam as suas coroas diante, dizendo: Digno é o Senhor, o nosso Deus, receber glória e honra e poder, pois tu criaste todas as coisas, por sua vontade existem e foram criadas. Aqui nós vamos imaginar esses 24 anciões que representavam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, e esses 4 seres viventes, que claro que também são anjos, que estão diante de Deus, adorando quem? Adorando o Todo-Poderoso, adorando o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto e reviveu. Aqui cai
toda a heresia dos testemunhas de Jeová, que Cristo é digno de adoração, porque lá no céu, o versículo 11, digno és o Senhor nosso Deus, e receber honra e glória e poder, pois criaste todas as coisas, e a sua vontade existe e foram criados. Então, cai por terra aqui que Cristo é digno de adoração. Ele não é um ser criado. Todas as coisas existem por Ele, para Ele e para louvor e glória. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. E a Deus permitindo Deus, nós vamos entrar aqui no livro Selado e o Cordeiro. E aqui, a partir do capítulo 6, vai começar os selos de Deus. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.